Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, a gente começa essa edição atualizando as notícias do acidente com um avião que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e infelizmente matou 62 pessoas. No fim de semana, todos os corpos foram resgatados dos destroços. E o trabalho agora é fazer a identificação das vítimas. Isso está sendo feito no IML de São Paulo. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com o repórter Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando. Eu pergunto já, peço para você atualizar as informações, quantas vítimas já foram identificadas até esse momento. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui em frente ao IML, o Instituto Médico Legal de São Paulo, mas eu não estou sozinho. Podemos ver aqui muitas equipes de reportagem de outras emissoras que estão aqui fazendo a cobertura de tudo que está acontecendo. E nesse momento, o tráfego de carros por aqui é muito intenso, desde quando nós chegamos aqui mais cedo, provavelmente muitas famílias chegando ao local para realizar o reconhecimento das vítimas desse trágico acidente. E além disso, nós tivemos também muitos curiosos que sempre tentam ver alguma movimentação pelas frechinhas do portão. Sempre que ele abre, sempre tem alguém ali tentando dar uma olhada para dentro do portão. E mais cedo chegou também um caminhão com materiais funerários. Podemos ver o descarregamento de muitos caixões e embalagens e muitos sacos para embalar os corpos. E até o momento foram identificados 17 corpos. Além disso, 8 foram liberados para as famílias, que são os primeiros a serem informados sobre o andamento do reconhecimento das vítimas. E além disso, temos mais 9 corpos que estão em andamento de processo de documentação para, enfim, ser liberado às famílias. Mas até o momento, mais de 50 famílias foram recebidas para trazer aí algum material biológico para auxiliar as equipes dos profissionais a identificar esses corpos. E além disso, também a polícia está ajudando nesse reconhecimento com a identificação dos corpos, retirando aí a cada dentária dos corpos e também a identificação pelas impressões digitais para auxiliar aí na identificação desses corpos e liberar o mais rápido para as famílias. Kleber. Tá certo, Fernando, eu agradeço aí a sua participação e olha só, o Fernando vai continuar lá no IML, apostos e qualquer novidade ele volta aqui com a gente. A gente continua falando aí desse trágico acidente e informa, que a FAB, a Força Aérea Brasileira, disponibilizou um avião para fazer o transporte dos corpos de São Paulo para Cascavel, no Paraná. E quem traz mais informações agora é a repórter Fabiane Dorta, lá do Mato Grosso do Sul. E eu já pergunto para ela, para a Fabiane, se a FAB será responsável por todo esse processo de transporte. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Kleber, é isso mesmo, mas a logística vai depender da liberação dos restos mortais por parte dos demais órgãos envolvidos com as investigações e outras providências em relação ao acidente. Essas imagens divulgadas hoje pela FAB, a Força Aérea Brasileira, mostram a aeronave KC-390 Millennium pronta para fazer o trabalho. Esse avião é operado pelo primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte, chamado de Esquadrão Gordo. A aeronave está na base aérea de São Paulo e toda a infraestrutura de pessoal e equipamentos à disposição. Como já adiantamos, o transporte depende da identificação dos corpos e, claro, da liberação por parte das equipes que realizam esse trabalho em Vinhedo, no interior paulista, onde aconteceu sexta-feira este terrível acidente com o avião da Voo e Paz, que resultou na morte de 62 pessoas. Eu volto com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações. E olha só, entre as 62 vítimas da queda do avião da Voo e Paz, estava Liz Iba dos Santos, uma menina de apenas 3 anos de idade. Liz viajava com o pai dela, o Rafael Fernando dos Santos, e eles iriam comemorar juntos o Dia dos Pais. Acompanhe essa história. As viagens entre pai e filha eram frequentes, mas sempre feitas de carro ou de ônibus. Rafael e Liz estavam ansiosos pela primeira viagem de avião juntos, para comemorar o Dia dos Pais. Rafael morava em Florianópolis e foi até Cascavel para buscar Liz.
Em um vídeo compartilhado pelo pai momentos antes de embarcarem no voo, a garota aparece animada e brincando com outra criança, que também foi vítima da queda. A jornalista Adriana Iba, mãe da garota Liz, recebeu uma mensagem de áudio da filha antes do voo decolar e soube da notícia da queda logo após chegar ao trabalho, mas só confirmou que se tratava do voo em que a filha e o ex-marido estavam quando a lista de passageiros foi divulgada pela companhia aérea. A Adriana viajou até São Paulo para fazer o reconhecimento do corpo da filha. Liz completaria 4 anos em outubro deste ano. E nós vamos falar agora com um familiar da pequena Liz, o padrinho da menina, né, o Diego Máximo. Ele aceitou atender nossa reportagem nesse momento tão difícil, vai falar aqui no nosso programa. Boa tarde, Diego. Primeiro eu quero agradecer aí a sua atenção, né, nos atender nesse momento. E em nome de toda a nossa equipe, eu quero expressar agora os nossos sentimentos por essa perda tão grande e desejar aí força para toda a sua família, para toda a família da Liz. Obrigado. Boa tarde. E olha só, primeiro então eu peço para as pessoas, afinal esse caso, como eu disse, comoveu o país em todo. Então eu peço que você atualize as informações sobre os procedimentos legais. Por exemplo, o corpo dela já foi liberado, ele já foi identificado, existe a previsão até para o sepultamento. E eu digo isso porque eu também sei que muitas pessoas se comoveram e querem até fazer homenagens para essas vítimas. Então eu queria que você informasse os nossos telespectadores, por favor. Segundo informações que nós temos até agora, a mãe da Liz, ela está em São Paulo, foi para lá para fazer a identificação do corpo, está lá desde sábado. Ela embarcou aqui de Cascavel sábado 11h40 da manhã. Ontem ela passou praticamente o dia em função de resolver essa situação, boa parte do tempo no IML, mas infelizmente ainda não encontraram nada da Liz. Fizeram a coleta do material genético através da Adriana para poder identificar, mas hoje de manhã eu falei com ela, ela disse que ainda não encontraram nada. Minutos antes de eu falar com vocês, ela me passou a informação de que encontraram, identificaram o corpo do Rafael, o pai da Liz. E ela segue no aguardo de encontrar a Liz. Olha, é um momento muito difícil, até como entrevistador eu digo que eu me emociono também e peço para que você conte um pouquinho para a gente, se for possível, é claro, um pouco dessa viagem, dos últimos momentos. Você lembra os últimos momentos, o último contato que você teve com a Liz? Foi... A última vez que eu estive com ela foi um almoço de família, num sábado. Ontem ainda eu falei que eu tava tão indeciso se eu ia, se eu não ia. E ainda bem que eu fui, porque foi a última vez que eu peguei ela no colo. Foi a minha última foto com ela. Ela tava tão amorosa e ela queria colo. Foi a última vez que eu tive contato físico com ela. A questão da viagem, a Adriana levou ela até o aeroporto para poder encontrar o pai. E era a primeira viagem deles de avião, e onde ela embarcou 11h40 e aconteceu esse trágico acidente. E, infelizmente fui eu quem dei a notícia para Adriana sem saber, porque como ela trabalha na área de jornalismo, na TV, a hora que eu recebi a notícia eu mandei para ela para que ela apurasse as informações, e como foi em Cascavel, só não imaginava que a Liz estaria lá, que era justamente o voo da Liz. Olha, até nesse momento tão difícil, né, Diego, a gente vê o cuidado de Deus com a vida das pessoas. Felizmente você teve essa oportunidade, podia não ter ido no sábado, mas teve essa oportunidade de abraçar a menina, né? É que assim, a gente para pensar em coisas, em momentos, e o quanto coisinhas bobas às vezes a gente deixa passar, às vezes por má vontade mesmo da gente, por preguiça, por viver no piloto automático. E a gente sabe, tá ali, tá fácil, eu vou lá, marca outro dia, e a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Uma coisa que eu não esperava que fosse o último dia de vida da Liz, de poder estar com ela. Nós estávamos planejando fazer o aniversário dela agora em outubro. Eu lembro que nesse almoço de família nós planejávamos como que seria a decoração, nós falávamos que ela queria muito
a decoração da Frozen, que a festa fosse da Frozen. Inclusive, ela tem um vestido da Frozen que ela amava dançar, cantar a música da Elsa, corria pela casa com o vestido. Ela era incrível. Olha, e é uma dor tão grande que, ao mesmo tempo, serve como lição de vida para muita gente que está nos assistindo agora, que é aproveitar o momento. A gente nunca sabe o amanhã, né? Por exemplo, para ela e para o pai, era um momento especial também. Afinal, era a primeira viagem de avião deles juntos. Pelo que eu li aqui, que eu pesquisei, eles sempre viajavam mais de ônibus ou de carro, mas era a primeira vez que eles viajariam de avião, não é? Foi a primeira vez que eles estariam voando juntos e era para ser um momento alegre, um momento feliz, um momento de viagem, um momento de reencontro, um momento de viver mais um Dia dos Pais. Seria o terceiro Dia dos Pais dela e dele. E é inacreditável saber que um momento que era para ser tão alegre, tão feliz, tão memorável, terminar dessa maneira. Correto. E além de toda a dor, né, que é uma perda irreparável, ainda tem um processo burocrático muito grande que também é dolorido, como colher material genético, reconhecer os corpos, fazer o transporte. Como a mãe da Liz está passando por isso tudo? Ela está tendo um apoio necessário aqui em São Paulo? Quais as notícias? Você tem tido contato com ela? O tempo todo. Estou trocando mensagem, o que eu estou podendo fazer por ela aqui, inclusive estar aqui hoje. Eu estou falando em nome dela, em nome da Liz, em nome dessa dor que infelizmente abraçou o mundo inteiro. As pessoas estão bastante comovidas, eu recebo muitas mensagens, as pessoas querem saber da Adriana, mas a situação ela é tão delicada que as pessoas não têm essa coragem de chegar e pedir. Então, eu tenho sido porta-voz dela aqui para algumas informações, para alguns assuntos delicados. Eu falo com ela o tempo todo e é muito triste, assim, porque a dor da Adriana hoje é a dor, é o sofrimento, que é o maior medo de todas as mães. Eu falei diversas vezes, a dor dela não é a mesma que a minha não chega a 1% da dela. E de qualquer outra pessoa, eu acho que só quem entenderia isso é quem já passou e quem é mãe. Tem toda a razão, a gente aproveita... Eu imagino que a minha amiga deve estar passando. E ainda tem toda a questão do voltar para casa, a hora que ela realmente cai na real, porque tem momentos de situação que a gente vive, a gente enfrenta, eu não sei de onde ela tira tanta força, mas eu busco entender que é o instinto de mãe que mantém ela em pé. Eu mando mensagem para ela, falei, amiga, você comeu? Você tomou água? Você conseguiu dormir? É impossível não, mas ela também precisa estar bem. Eu sei que isso vai demorar a passar, não vai passar, é só o tempo mesmo para poder minimizar essa dor, mas sarar, jamais. Tem toda a razão. E além dessa parte emocional, claro, tem uma parte legal também, que é de responsabilidades, principalmente em relação às causas do acidente. É claro, elas ainda estão sendo investigadas, mas eu queria saber de vocês, que foram os maiores prejudicados, sem dúvida alguma. Qual é o sentimento da família nesse momento? Em relação, em princípio, é claro, antes da conclusão das investigações, foi uma fatalidade ou houve negligência? Qual é a impressão, quero deixar isso bem claro, nesse momento de vocês? Cada um tem um tipo de visão e de entendimento, mas o que generaliza mesmo é a dor. É o perguntar o porquê. Por que com ela? Por que agora? Por que nesse momento? Por que ela tinha que estar lá? Tem toda a parte, a gente pensa, a questão técnica, a questão do tempo, situações e as condições da aeronave, o porquê que era Latam e por que a Voipés foi operar. Aí vem o sentimento, por que deixei ir? Não tem, cada um tá isolado no seu canto, cada um com seus pensamentos, cada um com as suas reflexões, para tentar minimizar e buscar entender, mas é algo que enquanto não sair o resultado da perícia, enquanto não
não sair algo concreto, algo laudado, a gente não vai poder se dizer o que é que realmente foi o que causou. Aí tem diversos fatores que influenciam e que podem ser, sim, os causadores. Olha, mesmo em meio a toda essa dor, você adota uma postura muito equilibrada nesse momento, né, na hora de falar das causas, e eu lhe cumprimento por isso. Então, para a gente acabar essa dolorida entrevista, eu peço que você deixe uma mensagem aí, tanto para as pessoas que nos assistem, para outros familiares que estão sofrendo como vocês e principalmente para as autoridades. E aproveitem o momento. Aproveitem a vida. Eu que tirei de lição, mais uma vez, e aprendizado disso, é não deixar passar pequenos momentos. Tem um áudio da Liz. No dia desse almoço, ela pediu para eu voltar. É uma tortura escutar esse áudio. Porque eu saí do almoço e falaram, volta mais tarde. Tem um áudio dela, ela pediu, tio Di, você tá dormindo? Tio Di, você vai voltar aqui? Então eu falo hoje para as pessoas, abracem, amem, perdoem, tentem ser mais do que os fatores, as situações, as adversidades da vida e aproveitem momentos, colecionem momentos. É isso. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Diego Máximo, ele que é padrinho, né, da menina Liz, de 3 anos, que infelizmente foi uma das vítimas do avião que caiu em Vinhedo. Mais uma vez, nós desejamos aqui força para toda a família e agradecemos aí a sua disponibilidade nesse momento tão difícil e conceder essa entrevista tão emocionante. Sou eu quem agradeço, obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo reconhecimento e por lembrarem da Liz com tanto amor, com tanto carinho, porque e assim era ela, muito amada. Com certeza. Grande abraço e força. Vamos lá para o Rio, né? Conversar com o nosso repórter, o Anderson Nascimento, isso porque lá também nós tivemos um caso aí preocupante, um caso que vem causando muita polêmica. Olha só, um jovem de 20 anos morreu em um hospital. Ele estava internado no hospital e morreu. E a mãe desse jovem afirma que ele foi agredido, vejam só, agredido pelo médico, e essas agressões é que teriam causado a morte do rapaz. Vamos lá falar direto com o Anderson no Rio de Janeiro. Boa tarde, Anderson. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você que nos acompanha. Uma sequência de notícias e informações de pesar, né? Essa agora que foi feita, né, dessa entrevista que você fez, Kleber, emocionante e também dolorida, né, de se ouvir e ver a situação e a realidade. Aqui no Rio, como você pontuou, também a gente está com uma fatalidade. Um jovem de 20 anos, Richard Ferreira Cruz, ele foi encontrado com um ferimento de faca no pescoço, frente a um supermercado. E aí pegaram Richard e levaram ele para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Naquele momento, o Kleber, segundo a mãe do menino, o Alessandra Ferreira da Silva, o jovem já estava estabilizado no quarto e foi aí que a família recebeu uma ligação do hospital informando que ele estava muito agitado. Nesse momento, a mãe dele acrescentou, explicando para a equipe de plantão que o filho sofria de depressão e bipolaridade. Quando se desentendeu com a equipe técnica, a área médica toda acabou tendo um certo problema comportamental, de ação, reação ali dentro do hospital. Foi aí que começou a confusão, Kleber. Segundo a Alessandra, uma enfermeira advertiu que o menino precisava ficar deitado. Mas, logo em seguida, um médico gritou com ele de forma agressiva, dizendo que ele não podia se comportar daquela maneira. Ainda segundo ela, o filho foi então em direção ao médico e este profissional da saúde, segundo a Alessandra, começou a dar golpes e socos no paciente, acertando em cheio a área afetada pela facada, aquela que o derrubou na rua e foi o motivo para ele ir até o hospital.
A Alessandra disse ter tentado impedir a agressão, mas informou que foi ameaçada pelo próprio médico. Depois da agressão, o paciente começou a sangrar e foi levado para a sala vermelha. Após ser tirada da sala vermelha, a Alessandra ela correu para a delegacia registrar a ocorrência. E quando voltou, a Alessandra recebeu a notícia de que o filho havia morrido. Nenhuma mãe quer passar por uma situação dessa. E ainda mais um filho que já estava estabilizado e segundo a própria mãe, que segundo ela, né, ela presenciou toda a ação da enfermeira e do médico. Ela chegou a abrir a ocorrência na delegacia e aí quando volta com uma notícia dessa. Em nota, o hospital afirma que Richard atacou os profissionais e eles precisaram tomar certas medidas de proteção. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que a causa da morte de Richard foi provocada pelo ferimento de arma branca, a facada. E agora a delegacia que abriu a ocorrência, ela registrou, mas quem faz a investigação é a Delegacia de Homicídios. A gente ainda não tem resposta dessa investigação, ela está em prosseguimento, né? Está num processo para conseguir levantar todas as causas, talvez imagens, outros relatos, outras testemunhas, mas a situação agora é inevitável, né? Não tem como a gente mudar isso, o resultado, que é a morte desse jovem de 20 anos. Kleber. Olha, Anderson, eu peço que você fique mais um pouco para comentar esse caso, você disse muito bem. As causas da morte ainda estão sendo investigadas e, é claro, tudo é prematuro a gente falar. Mas uma coisa é fato, a dificuldade que os profissionais da saúde têm para lidar com casos como esse. Afinal, existem muitos pacientes com transtornos mentais que têm essa reação e não é uma reação maldosa, é uma reação descontrolada. Então, não é a primeira vez que a gente vê essa dificuldade, né, Anderson? Eu queria que você comentasse um pouco disso, que além da capacidade técnica para curar, é preciso ter uma segurança ali. Se não forem eles, pelo menos seguranças para auxiliar os médicos e enfermeiros, especialmente em equipamentos públicos, não é mesmo, Anderson? Segundo a mãe do jovem, falou que ele portava depressão e bipolaridade, tem uma característica de uma explosão de emoções, né? Em que, ora, está extremamente triste, cabisbaixo, ora, muito eufórico. E essas extensões, né? Esses polos, eles acabam deixando o paciente ainda sem o controle para lidar com tudo isso. É importante, numa situação dessa, o psiquiatra de plantão entrar em ação, psicólogos que possam ajudar, né? E o mais importante, a preparação de todo o corpo médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a ter o procedimento adequado para lidar com esses tipos de transtornos. A saúde mental, embora tende a ser um problema que só está na casa do outro, não na nossa casa, né? Porque a gente dificilmente vai olhar e falar, ah, não, aqui na minha família tem um problema de depressão, tem síndrome do pânico, tem bipolaridade. A gente sempre acha que é com o outro. A questão é que dentro do hospital vem pessoas de todos os tipos de patologia e até psicopatologias. E saber lidar com esses tipos de transtornos é fundamental. Ali, uma falta de, talvez, segurança para poder neutralizar o paciente, não neutralizar com remédio ou sedação, embora a própria mãe, Kleber, solicitou à equipe médica que sedassem o filho, mas não foi o que aconteceu. Mas lidar com ele, de colocar no lugar mais seguro, de colocá-lo sentado, talvez alguém ali próximo dele que o impedisse, né, de tomar uma atitude dessa, de chegar próximo ao médico. Aí vai depender das constâncias, né, dessa realidade, uma vez que ele vai acabar dizendo que estava se protegendo, enfim, essas coisas todas podem vir à tona. Kleber, a falta de preparação para a saúde mental é fundamental para lidar dentro de uma emergência como essa, que o Richard, infelizmente, foi uma vítima fatal.
Perfeita a sua análise, Anderson, perfeita. E agora, só para encerrar a sua participação, agora um pouco do lado humano. Você viu agora há pouco aqui a gente conversando com o padrinho, né, da menina de 3 anos e meio, ia fazer 4 anos agora em outubro que morreu. E agora a gente vê uma mãe também perdendo um filho aí dentro de um hospital. Realmente essa edição é uma edição diferenciada e leva a gente a reflexões. Eu sei que você também é pai e a gente tem que cobrir casos como esse. É difícil separar o profissional do humano, né, Anderson? Você vê aí de perto uma dor dessa mãe, por isso a gente torce mais ainda que seja feita justiça, tanto no caso do avião quanto dessa mãe aí, né, Anderson? Pois é, Kleber, essa menina de 4 anos, enquanto você fazia a entrevista, né, com o padrinho dessa menina, passavam imagens dela brincando no aeroporto e isso choca, uma vez que uma criança tem toda a expectativa de vida, né, todo um caminho para ser traçado e lidar com uma situação dessa, infelizmente, é lamentável, é triste, machuca a gente. Não só por ver, mas até para a gente reportar isso, a gente acaba sentindo, porque da mesma forma como esse jovem Richard de 20 anos, essa menina de 4 anos, além de todas as outras pessoas que estavam naquele avião, né? Eu vi casais de idosos, pessoas que tinham saído de casa para participar de congressos de medicina e os sonhos todos chegaram ao fim, né? A gente passa aqui, a gente deseja o conforto para todos os familiares que estão enfrentando essa dor. Não é fácil, não é simples, mas que esse conforto possa chegar a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. E se você conhece alguém, que você possa ser uma ajuda, né, solidária para essas pessoas. Que as investigações sejam quanto práticas e rápidas para dar uma resposta a todos os envolvidos, né? Familiares, parentes, amigos de cada vítima desse acidente. Tá certo. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado. A sua participação hoje foi além do jornalismo, foi uma participação humana. Eu lhe agradeço muito por isso e amanhã você está de volta. Grande abraço. Eu reforço aqui as palavras do Anderson. Agora a bola está na mão aí das autoridades que deem respostas para todos esses casos que a gente mostrou hoje. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos então para falar dos vídeos que viralizaram na internet nesta segunda-feira. Começamos aí já com imagens, né, que bombaram nas redes sociais. Vamos ver? E olha só que situação agora, uma situação que eu vou falar vexatória. Um militar da aeronáutica, ele foi preso por furtar grama. Olha só, grama de uma praça recém-inaugurada. Isso aconteceu em Belém do Pará. Era uma obra de revitalização ali da área pública. E essa obra custou, olha só, 1 milhão para o governo do Pará. Vamos ver as imagens aqui, ó. A gente vai ver as imagens na tela, elas foram flagradas aí por uma câmera de segurança e mostram ali. Ele parou o carro dele, era um dia de chuva, ele achou que ninguém ia ver e começou a pegar os tufos de grama e guardar no porta-mala. O que ele não sabia é que tudo estava sendo gravado, ele estava sendo observado. Ele coloca tudo ali tranquilamente, são ali retângulos, né, de grama que ele tirou do solo, fecha tranquilamente o porta-mala e se dirige para o carro dele. Esse militar, ele acabou sendo detido momentos depois, aí, ó, ainda limpa o carro, olha, ela pega um pouquinho de água do chão, olha aqui a atitude dele. E ele acabou sendo detido aí pouco tempo depois e está respondendo aí por furto dessa grama, por furto dessa grama que é um bem público, né? Então fica aí o exemplo, né? Acha que está acima da lei, mas não conta com isso. Não conta com uma justiça que chega de onde menos se espera, então, que pague pelo crime que sirva como exemplo. E olha só, nós vamos ver agora esse outro vídeo que viralizou nas redes. Uma família chega em casa aí tranquilamente, num dia normal, e deixa o carro ali na garagem, como sempre faz, como qualquer dia normal, como eu disse. O problema é que o motorista lá, o chefe da família, esqueceu de puxar o freio de mão do carro. Vamos ver o que aconteceu? Olha só a imagem na tela, eles chegam, como eu disse, ó, o cachorrinho todo feliz quando chega, o pai entra cheio de pacotes em casa, a mãe também, os cachorrinhos saem, fazem aquela festa, ó. Tinha um cachorrinho bem atrás do carro ali.
De repente, tudo parecia tranquilo, mas olha o carro, olha o cachorrinho assustado. E o carro vai, descontrolado. Olha o que ele faz com o portão, ó. Olha só, ali ele pegou mais velocidade, ó. Acaba. Tinha um carro passando na rua. Que sorte que não pegou, podia ser maior o prejuízo. Mas olha aí, ele acaba com o portão. Olha a fina que ele tirou aí. Podia ser bem pior e por uma coisa básica, né? Esquecer o freio de mão puxado. Olha, fica o alerta aí para você que nos assiste. Dirigir é uma coisa que depois de um certo tempo vira automático. Passar a marcha, pisar no freio, tão automático que as pessoas acabam se esquecendo. Fica aí o alerta, então. Então vamos ver agora uma outra situação, agora uma situação séria, um roubo. Uma mulher estava saindo da garagem do condomínio onde ela mora e teve o carro roubado. Olha só, essa história vai servir como alerta também para muita gente. Vamos ver? Como eu disse, a mulher está saindo aí com o carro dela, ela sobe a rampa, até aí tudo normal. Passa, atenção, esse homem passa e já fica de olho nela. Aí ela comete um erro estratégico, ó. Ela para na rampa, deixa tudo aberto ali, não se pode brincar, não se pode vacilar. E o homem volta, o homem da bicicleta volta. Vê que ela está distraída com o portão, o que ele faz? Entra correndo no carro dela, olha o desespero da mulher. Aí é pior ainda, ela corria o risco de ser atropelada. Já cometeu outro erro aí grave. Ela força o carro para empurrar, coitada, nunca ia conseguir. Mas é o desespero da vítima vendo o seu bem ser levado. E ele vai embora, deixa ela para trás, o desespero dessa mulher. Realmente a gente sente pena e a gente serve como alerta, né, gente? Não se pode vacilar, principalmente na hora de chegar e de sair de casa, tem que fazer tudo, portão só no automático e ir embora. E olha, e antes de encerrar essa edição, nós vamos trazer aí as últimas informações sobre o acidente com o avião que aconteceu no interior de São Paulo e, como a gente já disse, matou 62 pessoas. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fernando Jesus, que está lá no IML. O Fernando agora traz mais notícias para a gente. Vamos ver o Fernando aqui na tela. Fernando, quais são as últimas notícias daí? Fala aí com a gente de novo, por favor. Kleber, o movimento intenso de carros chegando aqui no IML continua. Muitas famílias chegam aqui para reconhecimento das vítimas e dos 8 corpos que já foram liberados para as famílias. Desses 8, um é o do piloto do avião, o piloto Danilo, que foi liberado ontem, no domingo. E, inclusive, Kleber, a família divulgou uma nota de agradecimento, agradecendo aí a imprensa, aos jornalistas, aos amigos do piloto, que nesse momento todos tiveram aí compaixão com a família, estiveram todos ao lado dos familiares para apoiar nesse momento tão difícil. E o piloto Danilo, ele tinha 35 anos e foi velado e enterrado hoje às 14 horas no cemitério da Penha. E ele tinha 10 anos de experiência na área e pilotava vários tipos de aeronaves, inclusive já realizou aí alguns voos internacionais, Kleber. E podemos ver aqui também muito as viaturas do IML, do Instituto Médico Legal, também chegaram aqui, talvez para esperar a retirada dos corpos que aqui chegaram, Kleber. E nessa nota de agradecimento às famílias, a família agradece e fala: em um momento tão difícil e de tanta comoção, a família gostaria de registrar por meio dessa nota os nossos agradecimentos. Eles agradecem ao apoio e carinho que receberam nesses últimos dias aí, por conta dessa tragédia que comoveu aí todo mundo do país, Kleber. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando, aí muito obrigado pelas suas informações. O Fernando vai continuar lá ao vivo e olha só, essa cobertura vai ser completa, não só no nosso jornal, mas ao longo da nossa programação de todos os nossos jornais. Nós vamos trazer notícias quentes aí, notícias atualizadas sobre esse acidente que, como eu falei, comoveu todo o país. Afinal, são 62 pessoas mortas nessa tragédia que aconteceu lá em Vinhedo, no interior de São Paulo, a 5ª maior tragédia, o 5º desastre com mais vítimas na história da aviação nacional. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu quero agradecer demais pela sua companhia, você que esteve comigo até agora.
eu agradeço nessa edição tão especial e tão dolorida ao mesmo tempo. A gente viu aí até parentes das pessoas que perderam aí a vida nessa tragédia da aviação nacional. Então você que fez essa parceria comigo até agora, você que é de outra praça, você que não nos acompanha pela Rede TV, fique então com a sua programação local.